de Polícia Militar, BPM. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 36/2025, que originou a presente tribuna livre. Pois não, presidente. O vereador que o presidente subscreve, observadas as disposições regimentais, requer o espaço da tribuna livre para o 12º Batalhão de Polícia Militar, 12 BPM, na sessão plenária do dia 14/5/2025. Na oportunidade, o comandante-tenente-coronel Márcio Borba Fernandes falará sobre as demandas do batalhão. Caxias do Sul, 17 de março de 2025, 150 anos da colonização, 135 anos de emancipação política. Assinam este documento eletronicamente, vereador Alexandre Prestes Bortoluz. Seria isso, presidente. Obrigado. Convido o vereador Bortola para que conduza o comandante-tenente-coronel Márcio Borba Fernandes, representante do 12º BPM, para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Bom dia a todos. Saudar aqui o nosso vereador Lucas Cragnato, presidente dessa Casa Legislativa, na pessoa da qual saúdo todos os demais membros desta Câmara de Vereadores. Uma saudação especial aqui ao vereador Alexandre Bortoluz, que fez a proposição do requerimento para a gente poder estar hoje aqui, nessa manhã de quarta-feira, para poder expor um pouquinho do nosso trabalho. Saudar também ao meu efetivo, que hoje está aqui representado pelo soldado Ribeiro, soldado Cláudio, né, na pessoa deles, aos quais agradeço a toda a minha tropa, né, que sem eles, certamente, nós não estaríamos hoje aqui conseguindo falar desses bons resultados. Uma saudação especial à comunidade caxiense, que os senhores todos representam, e uma saudação à minha esposa, que hoje pôde nos acompanhar aqui, né? Estamos hoje, depois aqui da Câmara, temos um compromisso até para externar. Estamos aí, né, meu amor, há um ano nessa luta aí contra esse câncer de mama, né? Então, dizer que a gente vai vencer mais essa, tá? Então, senhores e senhoras, muito bom dia a todos. Eu sei que eu tenho um tempo limitado aqui, então eu vou, juntamente ali com o pessoal, passar alguns dados para os senhores e para as senhoras aqui rapidamente. Caxias do Sul, como todos nós sabemos, é uma cidade, a segunda maior cidade do estado, são em torno de 500 mil pessoas, homens e mulheres que transitam pela nossa cidade no dia a dia, né? Isso considerando a população, inclusive flutuante, que nós temos em virtude dos nossos eventos aqui. É uma cidade aí com mais de 1.600 km², os quais a gente tem aí o compromisso diuturno de atender de maneira uniforme. Sabemos da extensão territorial e também por conta disso que algumas ações nós já desencadeamos ao longo desses últimos 4, quase 5 meses de comando junto ao 12 Batalhão. O batalhão, para que todos saibam, eu imagino que alguns dos senhores possam não estar familiarizados com a estrutura. Nós temos uma unidade, um órgão de polícia militar que ele é dividido em 3 companhias. Temos 2 companhias com área, com responsabilidade territorial, como nós chamamos, né? Que são companhias espelhadas às áreas integradas de segurança pública, conforme decretos aí do governo do estado do Rio Grande do Sul. E temos uma 3ª companhia, que é a nossa 3ª companhia de primeiro recobrimento, como nós chamamos, que é composta ali pelo nosso efetivo do Canil, das Rocans, que são as patrulhas com motos, e a nossa força tática, que é o antigo pelotão de choque, que inclusive o tenente Cristiano, eu sei que teve aí a honra de integrar e comandar, né? Paralelamente a isso, né, a brigada, é importante que a gente diga que nós temos várias frentes de trabalho, né? E uma das frentes de trabalho são os programas de polícia comunitária, os programas de prevenção primária, entre os quais a Patrulha Maria da Penha, que inclusive esse ano, e aqui eu destaco já de antemão, o esforço e a gestão anterior, sob o comando do Coronel Vargas, que hoje é o nosso comandante regional, que juntamente com as Forças Vivas de Caxias, juntamente com o Comando Geral da Brigada, na pessoa do Coronel Feoli,
juntamente com o governo do estado, conseguiram, no final do ano passado, fazer um aporte de 100 novos militares que passaram a compor o nosso efetivo. Hoje nós somos certamente um dos menores déficits, Cristiano, dos batalhões, tu sabe da realidade, né? E a Patrulha Maria da Penha, a gente conseguiu duplicar o seu efetivo, então nós temos diariamente uma dupla de patrulheiros que trabalham 12 horas por dia fazendo as fiscalizações das medidas protetivas de urgência, tanto que agora, recentemente, nós tivemos em abril, ali, principalmente no feriado de Páscoa, né, o Estado foi assolado com ocorrências de feminicídio, que todos nós sabemos aqui a dificuldade que é combater esse delito, mas mesmo assim, em Caxias do Sul, nós conseguimos lograr êxito, não só através, óbvio, da Maria da Penha, mas através de todas as outras forças de segurança, estaduais, municipais, logramos esse, não tivemos um caso sequer nesse período ali que o resto do estado foi assolado por esse crime tão horrendo, né? Então a Maria da Penha, ela vem desempenhando esse serviço, duplicamos o efetivo, ou seja, né, ano passado, nos anos anteriores ali, por uma questão de carência de efetivo, não se conseguia, como nós recebemos um aporte, aportamos recursos humanos ali naquela missão para que a gente consiga amplificar a fiscalização das medidas. Pode passar? Hoje, são em torno de 295 mulheres que são acompanhadas diariamente pelo 12 Batalhão. É óbvio, né, que a gente tem que fazer, em alguns casos, uma priorização. Tivemos agora, recentemente, inclusive, anteontem chegou para nós a informação da Secretaria de Segurança Pública em relação a uma vítima específica e conseguimos, né, através da Maria da Penha, renovar a protetiva de urgência dela, que tinha sido expirada em março, e agora ela voltou a ser acompanhada porque tivemos um fato que inicialmente foi enquadrado como uma violência contra a criança e adolescente, mas em virtude dos elementos colhidos ali em contato com a Polícia Civil, levamos o caso novamente para a DEAN e essa vítima voltou a ser acompanhada por nós. Além disso, destaco também aqui o esforço que nós fizemos ali e a duplicação também nesse ano de 2025 da nossa patrulha escolar. Então, até o ano passado nós tínhamos uma equipe, colocamos 2 equipes. Essa equipe trabalha aí praticamente das 8 até as 10 da noite. Né, são 12 horas por dia, praticamente, que tem um revezamento ali, com um intervalo. Então, nós conseguimos ampliar também o patrulhamento junto à comunidade escolar de Caxias. E aqui, mais uma vez, já falei, né, em algum momento anterior aqui, a importância da simbiose que deve haver entre poder público municipal e estadual, sem disputa de espaços, sem concorrência de competências constitucionais. Então, aqui fica o meu registro, vereador Lucas, a importância da Guarda Municipal no patrulhamento escolar preventivo e comunitário das escolas municipais. A Brigada Militar não tem perna para cobrir, são mais de 400 estabelecimentos, considerando todos os níveis de formação, inclusive nível superior, né? Então, é importante que a Guarda Municipal, e destaco aqui a pessoa do secretário Paulo, com quem nós temos uma ótima relação, essa presença ostensiva da Guarda Municipal nas 82, salvo engano, escolas municipais, e deixando para que a nossa patrulha consiga dar uma atenção melhor para as escolas estaduais, para as escolas privadas, e assim a gente consegue fazer a divisão de esforços para que todos sejam atendidos de uma maneira equânime, uma maneira adequada. Nós já tivemos aí um total, acho que foi 325 visitas, né, Ribeiro? Se eu não me engano, só pela patrulha escolar, né, ao longo desse ano de 2025, isso fora os dados da Operação Escola Segura que eu vou passar. Também destaco aqui a patrulha rural que nós reimplementamos esse ano, justamente com o sentido de interiorizar o policiamento ostensivo da brigada, né? Trabalhamos com recursos um tanto precários no que tange a parte de motomecanização. A nossa viatura, que nós estamos usando uma viatura precária, uma viatura antiga, que já está com alta quilometragem, mas conseguimos, através dos recursos de custeio e algumas empresas parceiras nossas ali, reativar uma viatura, uma Palio Weekend, né, que está sendo atualmente utilizada. Eu bato sempre nessa tecla, agora há pouco falava ali com alguns vereadores aqui da importância da entrega dos veículos que estão já em fase final. Aguardamos que para junho agora já nos sejam alcançados os 14 Corolla Cross, as 3 SUVs Hilux, mais as 18 motos que nós estamos por receber, oriundas com recurso do PSEG e oriundas com recurso da Festa da Uva. Então, a patrulha rural também foi um esforço. Nós temos uma equipe que está procurando atender de uma maneira mínima, pelo menos, os nossos distritos, né? Pode passar?
E aliado à Patrulha Rural, que é um trabalho que nós chamamos também de policiamento comunitário de presença, a nossa base móvel. Eu sei que teve alguns colegas aqui que foram lá no quartel, foram buscar retomar alguns postos policiais fixos, mas eu sempre procuro explicar com toda a transparência que hoje um posto fixo da brigada para nós ele acaba sendo um desgaste demasiado. Nós recebemos efetivo sim, mas não temos efetivo sobrando. Então, através da base móvel, a gente tem conseguido fazer através de um calendário de emprego, não descuidando da área central, que é importantíssima para nós, mas também alcançando, né, por algumas horas do dia, por um turno, por 2 turnos de serviço, aos distritos de Galópolis, Vila Oliva, Vila Cristina, Criúva, né, estamos conseguindo alcançar um policiamento de presença, onde as pessoas podem fazer registro de ocorrência, receber orientação, né, e outras atividades que a Brigada Militar consegue desempenhar ali, que muitas vezes as pessoas dos distritos do interior não vêm até o centro urbano para fazer, e a Brigada tem todas as condições de prestar orientações e fazer serviços de polícia também nesses locais através da presença da base móvel. Sempre procurando integrar junto com a patrulha rural, para que a gente consiga, em determinadas situações, se for o caso, atender ocorrências que eventualmente surjam nesses locais. Vai passar? A patrulha comunitária de Anarrec, que é um serviço que já existia anteriormente, isso não é nenhuma novidade para os senhores aqui, mas também entendemos, né, que juntamente com a base móvel, juntamente com a patrulha rural, a patrulha comunitária sob comando do Sargento Freitas vem fazendo um serviço de primazia, vem fazendo um serviço de excelência, conseguindo dar uma atenção melhor para essas comunidades que ficam mais distantes do nosso centro da cidade de Caxias. O nosso ProERD, que todos os senhores conhecem, tenho certeza aqui, nosso ProERD, que nós tivemos ali em 2024, 1.700 crianças formadas, e agora, no primeiro semestre de 2025, já são 1.218, nós pretendemos formar, já convido a todos os senhores e as senhoras, salvo engano, é dia 1º de julho, a nossa formatura, faremos lá na Fundação Marco Polo, fazendo com que essas crianças recebam um pouco, né, de instrução por parte dos nossos militares que fizeram uma capacitação, e fazem lá uma instrução para a prevenção do uso de drogas, de violência, de bullying, cyberbullying, né, trazendo para a nossa juventude ali no ambiente escolar, que, como eu sempre digo, é um ambiente que é para ser um ambiente acolhedor, um ambiente que o policial vai lá para desmistificar aquela coisa do repressor e fazer com que as crianças também enxerguem no policial um amigo, levando para eles lá algumas noções de civilidade, urbanidade e outros ensinamentos que são importantes, tão importantes nos dias de hoje. Só na Operação Escola Segura, e eu já tive aqui nessa casa falando anteriormente ali, viemos aqui a pedido do vereador Iago, se eu não me engano, naquele dia, né, naquela noite. Nós tivemos aquele caso fatídico do dia 1º de abril, né, da Escola João Desorze. Caxias, não, como eu falei naquela data, nós não tínhamos até então registro de ocorrência daquela natureza, né, uma covardia, eu falei naquele dia que até fui muito enfático em relação ao que aconteceu ali, mas só na Operação Escola Segura, e aqui são fora os dados da patrulha escolar, que são os dados anteriores que eu passei, isso aqui são dados, né, de 570 visitas qualificadas realizadas através do nosso canil, através das nossas motos e através do efetivo administrativo do batalhão e do CRPO Serra, que no mês de atenção ao ambiente escolar, que estava sendo iniciado naquele dia 1º de abril a operação, e nós tivemos aquele fato, mas, né, com base no esforço ali dos efetivos, a gente conseguiu em menos de 5 horas fazer a apreensão dos 2 adolescentes, e depois na sequência, né, a Polícia Civil, através do trabalho bem conduzido pelo delegado Cavalheiro, ali conseguiu fazer a apreensão da 3ª adolescente e dar uma resposta, ainda que a gente saiba que isso não vá apagar da memória da professora, acho que Thaís, o nome dela, né, aquele dia fatídico onde ela foi covardemente agredida por esses 3 delinquentes aí. Pode passar? Senhores e senhoras, então, assim, já trazendo um pouco de resultados, né? No próximo dia 26, nós estaremos fechando aí 5 meses de comando. Nós fechamos o quadrimestre, e eu destaco aqui a importância, né, que se diga, 2024, todos os senhores e as senhoras viram aqui que foi um ano com os menores indicadores criminais da série histórica do Rio Grande do Sul, não é de Caxias, né? Então, quando o Coronel Vargas nos passou o comando, né, ele já nos entregou com um compromisso muito grande de, pelo menos, tentar manter os resultados. E digo de novo, graças ao empenho da minha tropa,
praças e oficiais. Nós estamos, ao longo desse primeiro quadrimestre de 2025, conseguindo melhorar os resultados, né, que já tinham sido alcançados no ano passado, mas a gente sempre destaca, né, que nós temos uma outra realidade que o Coronel Vargas tinha. Nós temos novos 100 homens e mulheres e estamos em via de receber viaturas, então são contextos diferentes, isso é importante que se diga, né? Ele fez o melhor que ele tinha como fazer naquele momento ali, nós estamos tentando, e aliás, estamos nos esforçando muito no dia a dia, acompanhando diariamente os nossos indicadores para conseguir melhorar. Eu sempre digo, se a gente conseguir repetir 2024, eu já termino o meu comando aqui satisfeito. Mas se a gente conseguir melhorar como nós conseguimos agora, e aqui estão alguns resultados, nós tivemos já nesse primeiro quadrimestre 110% de aumento nas apreensões de armas. Foram 99 armas apreendidas de janeiro a abril. Um aumento de 110% em relação ao mesmo período anterior. Drogas, quase 400% a mais que o mesmo quadrimestre de 2024. Isso é fruto de muito trabalho, isso é fruto de um tripé que o governo costuma chamar de inteligência, investimento e integração. Pode passar, Ribeiro. Aqui os nossos indicadores, os crimes violentos letais intencionais, então, mesma coisa, tivemos bons resultados em 24 e agora em 25, no primeiro quadrimestre, 66% de redução em relação ao período anterior. Isso é reflexo, como eu digo, assim, de muito trabalho de inteligência. Esse efetivo que veio para nós distribuímos, que nem eu mencionei ali, patrulha rural, patrulha escolar, patrulha comunitária, né? Mas nós também reforçamos a nossa força tática, que é o antigo pelotão de choque, nós reforçamos o pelotão de motos e vamos reforçar mais agora, né, quando chegarem os novos veículos, e reforçamos o nosso setor de inteligência com pessoas aptas a conseguir produzir conhecimento e direcionar os recursos que ainda assim são escassos para as zonas quentes, que a gente chama as hotspots, né, onde nós sabemos que nós temos o tráfico, né, nós temos o porte ilegal de arma de fogo, e ali naqueles locais a gente atua com um pouco mais de força, através de efetivo qualificado, bem armado, bem equipado, para conseguir fazer frente e a brigada não entrar para perder em nenhuma dessas investidas. Pode passar. Aqui os demais indicadores, todos eles nós tivemos, né, o roubo a estabelecimento comercial, roubo à residência, roubo de veículo, destaco o roubo de veículo aqui, 33%, Caxias do Sul, uma frota de 350 mil, mais de 350 mil veículos, né? Nós tivemos agora ali, em determinados meses do ano, alguns picos ali, mas conseguimos também, através de um trabalho conjunto com a Polícia Civil, com o delegado Luciano da Draco, fazer ali troca de informações e prender os principais autores que estavam praticando esses delitos. O roubo a comércio, mesma coisa, né? Sempre nesse trabalho conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, nós estamos conseguindo ter êxitos ao ponto de apresentarmos redução em todos os indicadores monitorados. Pode passar, Ribeiro. Aqui destaco a importância do PSEG, né, que é esse programa que o governo do Estado do Rio Grande do Sul implantou já há alguns anos atrás. Isso aqui é uma missão, que eu digo, desde que eu cheguei ali para Soldado Martins, que hoje não está aqui, mas é nossa auxiliar nesses assuntos de captação de recursos junto às empresas, e isso é uma missão que eu puxei para mim. Por quê? Porque ali precisa estar a figura do comandante, quando a gente vai lá falar com o empresário, e convencer não só ele, né, mas também o contador dele, de que isso aqui como diz a Martins, né, eu me permito plagiar ela aqui, é o milagre da multiplicação, né? Para cada R$500 que ele vai ter que pagar, por exemplo, lá, que ele vai destinar para o FAP, que é o Fundo de Assistência e Proteção à Criança e Adolescente, né? Para cada R$500, ele transforma esses 500 em R$5.000 do ICMS dele, né? Para que a gente consiga juntar e comprar veículos, EPI, armamento e equipamentos que interessam a nossas atividades de polícia ostensiva. E não é à toa, pode passar, Ribeiro, nós já arrecadamos, isso aqui não é obra minha, como eu digo, eu faço questão de destacar isso, porque isso aqui são as gestões anteriores que iniciaram esse trabalho. Nós já arrecadamos hoje mais de R$6 milhões, quase R$7 milhões em recursos oriundos do PSEG. Isso aí são recursos que os nossos empresários aqui do ICMS, deles destinam lá os 5%
20%, né, que eles podem destinar para os projetos, não só do 12 Batalhão, também temos ali os projetos do Batalhão de Choque, dos Bombeiros, da Polícia Civil, né, mas só o 12 Batalhão já foram quase 7 milhões de reais que foram revertidos. Nós estamos para fazer agora a recepção de novos veículos, são 14 Corollas Cross, 3 SUVs e mais as 18 motos. As SUVs fazendo justiça, como eu já falei anteriormente, do convênio da Festa da Uva. Mas tudo isso reflete em quê? Melhores condições de trabalho para o efetivo, né? E o efetivo, tendo as condições de trabalho, a gente consegue alcançar os bons resultados e dar uma melhor prestação de serviço público de segurança para a nossa comunidade. Pode passar? Destaco também aqui o nosso setor de inteligência. Eu me lembro que eu falei isso naquela audiência pública, vereador Iago, e eu destaco de novo aqui, sempre que a gente pode, a gente destaca o nosso canal de denúncias. Nós temos uma ótima colaboração na comunidade, mas a gente sempre pede que esse número seja amplamente divulgado, porque é através desse número que nós recebemos informações importantíssimas que fazem com que nas últimas 24 horas, senhores, nós tivemos aqui 9 armas de fogo apreendidas, só no dia de ontem. 9. 2 pistolas, 7 revólveres, 9 armas. Trabalho de inteligência, trabalho conjunto com a Força Tática e trabalho de informações. Então, fica destacado isso aqui, esse contato. Peço que os senhores nas redes, que os senhores puderem, compartilhem, porque não é nada de sigiloso, nada de secreto, né, justamente para a comunidade ter um canal adicional de contato conosco. Pode passar? O nosso 190, que eu destaco mais uma vez aqui, a importância da simbiose dentro do ordenamento jurídico hoje vigente. Nós não disputamos espaço com ninguém. Aliás, nós temos espaço para todas as forças de segurança, seja estaduais e municipais, trabalhar. Claro que a Brigada Militar sempre vai reforçar o seu papel, a sua competência de polícia ostensiva, né? Se outras instituições vão se transformar em polícia, que assim seja. Se é a vontade do povo, se isso for fruto de uma emenda constitucional, que assim seja. Mas hoje a Brigada, né, ela trabalha dentro desse viés. Eu sei que eu já estou estourando meu tempo, mas eu faço questão de dizer assim, a Brigada, ela sempre vai reforçar sua competência, porque toda instituição, assim como os senhores aqui, se os senhores não reforçarem a competência e a importância dessa casa legislativa, quem é que vai fazer pelos senhores? Ninguém vai fazer. Tá? Mas mesmo assim a gente sabe que os senhores trabalham em harmonia com os demais poderes constituídos, né, judiciário, legislativo, estadual, federal, e é assim que tem que ser no Estado Democrático de Direito. Pode passar? Então, senhores, já extrapolando um pouco no meu tempo, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a vereadora Alexandre Bortoluz pelo espaço que nos foi aqui concedido, nos colocar sempre à inteira disposição. Já recebi algum dos senhores e das senhoras lá no batalhão, estamos de portas abertas para qualquer um dos senhores e senhoras, né? Independente de qualquer aspecto político, de qualquer sigla partidária, nós estamos abertos a qualquer um dos senhores que são os representantes da comunidade para vir falar conosco, nos trazer as demandas da comunidade, e sempre que a gente puder, quando a gente tiver que dizer um não, que nem eu disse para alguns ali, a gente diz tranquilamente, mas sempre que tiver ao nosso alcance atender, a gente vai atender da melhor maneira possível. Então fica o nosso compromisso reafirmado aqui mais uma vez, perante essa Casa do Povo, e obrigado pelo apoio que foi nos despendido até agora, e vamos seguir aí ao longo de 2025 tentando manter esses resultados. Muito obrigado, um bom dia para todos. Obrigado, comandante Fernandes.